Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, eu primeiro queria dizer uma coisa, eu acho muito ruim a gente usar o termo crise hídrica, que agora eu acho que é difícil de a gente mudar, né? Mas porque dá a impressão de que a água está em crise. Ela não está. Está tudo bem com ela. O problema é nosso. Quem está em crise somos nós. E eu falei isso outro dia e para um jornalista, ele falou assim, mas você não está preocupado? Ele falou, agora não, eu estou há 20 anos. Então eu estou falando há 20 anos sobre isso. E como começou essa história? Começou quando eu era ainda aluno da Universidade de São Paulo, do curso de Geografia, da FEFELESH, e um amigo contou para mim essa novidade. Para mim era uma novidade, de que São Paulo era uma cidade lotada de rios, né? Que São Paulo não é assim como a gente vê simplesmente. Ela também é assim, né? Então, a partir desse momento, tudo mudou para mim. E eu colei nessa história e não consegui mais descolar dela. Esse amigo, José Pedro de Paiva Reis, geógrafo também, trabalha na área ambiental, seguiu outros caminhos na área de segurança ambiental e eu continuei durante muito tempo sozinho. Então, falava com os alunos, era professor de geografia, falava com os alunos, nos cursos de formação de professores fazia isso também, pesquisava na universidade, etc., mas o alcance era muito pequeno. Durante 15 anos eu praticamente falei sozinho. E quando alguém ouvia, falava assim, esse é aquele maluco que corre atrás de esgoto, etc, etc, etc. Aí aconteceu uma coisa, há 5 anos atrás, eu fui tomar um café nesse lugar. Esse lugar alguns de vocês devem conhecer, aqui pertinho, algumas quadras, é o Café Ecoa. E eu fui tomar um café com um amigo, Celso Sekiguchi, hoje está no Rio de Janeiro. E aí ele encontrou um outro amigo dele e falou, vocês se conhecem? E não, a gente não sabe, talvez tivesse se visto no Twitter, o Avatar e tal, mas não se conhecia pessoalmente. Ele falou, eu acho que vocês têm que conversar, e foi embora. E eu achei que ele estava arrumando um encontro. Eu falei, putz, tem alguma coisa errada aí. Mas não era. Era o José Bueno, que hoje não pôde vir, mandou um abraço para todos vocês. E aí nasce Rios e Ruas, desse cafezinho. O que é importante no meio dessa história toda de água falar sobre isso? É importante para saber sobre o empoderamento de cada um. Cada um desses que eu admiro muito, que também estão aqui, são colegas e que a gente trabalha junto, sabe de que quando a gente se empodera enquanto cidadão é que as coisas acontecem. Um cafezinho pode fazer isso, para cuidado com o próximo café que vocês forem tomar. Aquele cara lá no meio é o José Bueno. E esse dia é o início do Rios e Ruas. Ele falou assim, eu contei essa história para ele, São Paulo tem um monte de rios, etc., mas o José Bueno é um cara que ele não vai muito nessa de ouvir uma história e acreditar. Ele tem que pôr o corpo nela e a ação nela, e a emoção nela. E aí eu aprendi isso com ele, é aí que nasce Rios e Ruas. Ele falou assim, não, cara, você fica falando que a cada 200, 250 metros, 300 metros, o máximo de uma pessoa em qualquer lugar em São Paulo tem um curso d'água. Eu não acredito, quero ver. Eu falei, tá bom, então vamos. Ele falou, então me leva, onde que tem um curso d'água legal? Eu falei, bom, se a cada 200 metros tem um, a gente pode sair daqui, desse lugar. Vou fazer assim, onde você mora? Eu moro na Vila Indiana, tal lugar. Eu falei, então vamos nesse lugar. E saímos desse lugar para fazer a primeira expedição Rios e Ruas. A 150 metros de distância, a gente encontrou aquele terreno ali do lado da primeira foto. Identificamos algumas espécies que só ocorrem em terrenos encharcados, água correndo, e descobrimos as nascentes do Iquiririm, a nascente de um rio que tem o nome oficial de Pirajussara-Mirim, a 150 metros da casa dele. Seguimos esse rio, o curso dele, de bicicleta, até encontrar uma delegacia. E aí parecia que tinha acabado a expedição, porque o rio passava dentro da delegacia. Mas o Bueno não é esse tipo de gente que vai desistir com uma coisinha dessa. Ele entrou lá dentro e falou com o delegado. Falou, olha, a gente está procurando um rio, e o delegado já fez isso. Não sei o que vocês fumaram, mas estava estragado. Não, ele disse, tem mesmo. E passa aqui do lado, vocês querem ver? E desceu, isso acontece direto em todas as expedições Rios e Ruas, o Adriano deve saber disso também, que segue o mesmo caminho. Há uma mágica em quando você diz que está seguindo um rio.
As pessoas abrem as portas, põem 20 pessoas dentro de casa, vão fazer café, abrem bueiro, fazem coisas absurdas. Tipo um delegado que pegou e ajudou a gente a passar as 2 bicicletas pelo muro da delegacia para adentrar aquele terreno, que é do Instituto Butantan. Mais tarde a gente voltou com 30 crianças, 2 anos depois, e pulou o muro da delegacia novamente. Dessa vez ele trouxe uma escada. Ali passa o Iquiririm, aquela estradinha que mostra ali, aquela estradinha, Estrada Velha de Osasco, ela é uma estrada abandonada que está dentro do terreno do Instituto Butantan. Então a vegetação está cobrindo ela e tal. Aquilo que vocês estão vendo ali, aquela mata do lado esquerdo, é a mata do Instituto Butantan, e essa mata do lado direito não existe mais. E o rio não está mais aberto. Isso foi há 5 anos atrás. Quer dizer, isso tudo passou uma máquina aí, desaterrou tudo, passou uma manilha e o rio foi canalizado. E aí a gente chega nesse terreno aqui, atrás da escola de polícia. Parece que a polícia tem alguma coisa a ver com isso, mas não tem, viu, gente? É tudo coincidência. A Academia de Polícia da USP, esse grandão aqui é o Pirajussara. E ali do lado, naquela matinha, está vindo o Iquiririm ou Pirajussara Mirim se encontrar com ele. A ideia toda, desde lá atrás, do trabalho é esse, mostrar para as pessoas que a novidade não são os rios na cidade. A novidade são as ruas sobre os rios. Ali, aquele ponto vermelho é onde a gente está nesse momento, Rua Fidalga 521. Muito bem. Aqui embaixo é o rio Pinheiros, e todo mundo está acostumado a ver isso no Google, no Waze, etc., hoje em dia, né? No Google Maps. O que a gente faz, a nossa pretensão é que as pessoas vejam esta outra maneira. Assim. Isso é muito importante, não é de quando os rios existiam. Isso é hoje. Eles são assim. Só que embaixo das ruas. É importante que a gente tenha essa noção. Eu gosto de dar nome a todos eles, né? Vindo daqui, ó, margem direita do Pinheiros, Bellini, Corujas, braço oeste e braço leste. Aqui tem umas confusões, mas essas confusões o rio não fez, não. Quem fez foi a prefeitura, fez uns canais, etc. Então aparece várias... Esse aqui é o Iguatemi, aquele lá em cima são as nascentes do Água Preta, que o Adriano falou aqui, depois o Sumaré, Paquembu, aqui os primeiros braços do Saracura que vão formar o Anhangabaú, aqui embaixo o formador do Lago do Ibirapuera, o Sapateiro. O Lago do Ibirapuera não é cheio por carros-pipas toda noite, gente. Ele é alimentado por córregos, riachos, cursos d'água, o Caaguaçu, Boa Vista e o Sapateiro. Bom, isso também aqui pertinho é o Beco do Batman, é só para mostrar como eles ainda estão lá. Não é eles estavam lá, estão lá. Este é o dia 25 de janeiro de 2012 de manhã, e aquele ali é o mesmo lugar, no dia 25 de janeiro de 2012 à tarde. Só que depois de uma chuva de verão. O Rio Verde, feliz da vida, não se conteve dentro da sua canalização e veio fora nos dar um alô. Bom, depois disso tudo, Rios e Ruas foi para a rua. Então, aquilo que era só rio, virou Rios e Ruas, quando eu encontrei o Bueno. Aí tem várias cenas do nosso trabalho, que o nosso trabalho basicamente é esse mesmo, ir para a rua com as pessoas. Ali tem uma oficina, mostra uma oficina que está acontecendo no Hub, aqui as pessoas no meio da rua, vendo mapas no meio da rua e fazendo expedição. Ali é uma foto bastante interessante, aquele é o Seu Madureira, que quem anda ali pelo Corujas, aquele é o pedacinho do Parque Linear, né? Sabe que ele mora ali e tal, esse foi um fato bastante interessante, que um programa de rádio acompanhou a gente um dia numa expedição, e o Seu Madureira estava tomando banho ali numa bica de água, uma nascente, que cai diretamente dentro do rio. Aí tinha uma senhora na margem também, e ela chegou lá perto e falou: Seu Madureira, sai daí, você está tomando banho de esgoto, isso aí é uma porcaria, parará, isso aí tem que fechar esse lugar, fechar esse... Porque acontece isso, tem gente que é louca, vai lá tomar banho nesse lugar e tal. Aí ele falou: não, essa água está fresquinha, está limpinha, está com fluxo constante, isso aqui é uma nascente, não é esgoto.
E ficou essa discussão entre essa senhora que estava na margem e ele. E a jornalista gravando, continuou gravando. E aí ela estava com o neto. E aí ela perguntou para o neto, quietinho num canto, assim, era um dia de sol, essa Madureira dava inveja dele lá. E aí ela perguntou para o menino, você acha que isso é esgoto ou que isso é rio? E aí o menino falou quietinho, bem baixinho, assim, para a avó não ouvir, eu acho que é rio. Ela falou, você gostaria de estar lá? Gostaria, tá. Então, isso aí resume, na verdade, os moradores de rua são grandes fontes de informação para a gente, porque eles sabem onde está essa água, a sobrevivência deles depende deles saberem isso, né? Então, eles sempre colaboram bastante. Aqui embaixo tem um senhor sentado num muro e a gente está passando com uma expedição de bicicleta. Esse é o senhor Onofre. Ele é um verdadeiro saracura, um negro, assim como os negros eram chamados de saracura, nesse lugar, o Bexiga, porque eles viviam na várzea do rio, que no caso aí tem o nome de saracura também, é afluente do Anhangabaú, e o saracura é um pássaro que dá na várzea, né? Então eles eram chamados pejorativamente, lógico, eram negros recém-libertos, né? Pelos italianos, que também eram uma classe operária da cidade, de saracuras. Acabou virando o símbolo da escola Vai-Vai, por onde passa o rio. E há 4 anos atrás, o samba enredo que ganhou o Carnaval de São Paulo, a história do saracura. O seu Onofre contando para as pessoas como ele capta a água da nascente do saracura, a Anhangabaú, gente, para usar. E como ele lava táxis há 30 anos ali com essa água, né? Ali naquele canto quando a gente voltou ao Iquiririm para reabrir as nascentes, fazer lago aí, com a ajuda do pessoal lá do Ocupe e Abrace, do Adriano, que é especialista em fazer isso, trouxe peixe, etc., para controlar as larvas dos mosquitos, a dengue, etc. Bom, aí a gente caiu nas graças da mídia. Foi super legal, a gente teve apoio de muita gente, o Adriano está atento também. E isso fez com que um trabalho que durante 15 anos não tivesse nenhuma visibilidade, a partir de 2010 começasse a ganhar. E aí a gente pôde alçar outros voos e fazer outro tipo de trabalho. Por exemplo, a Mônica citou aqui a parceria que a gente fez com o Instituto 5 Elementos. Esse trabalho já foi feito no ano passado, no Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Cuiabá e Goiânia. Então a gente já conseguiu até levar para fora de São Paulo e tal, o André, a Gabu, todo mundo participou dessa, porque a gente não teria nenhuma estrutura, seria impossível a grande estrutura de rios e ruas, né? José Bueno, eu, nossos sapatos e telefones, conseguir atender esse tipo de demanda, aí é importante ter essas parcerias, né? Aqui, aí, outras coisas que aconteceram, aqui está presente o Charles Grossman também, que foi muito importante nesse trabalho. A gente teve ligado a uma mostra na Praça Vitor Tivita com artistas plásticos, uma mostra Rios e Ruas que aconteceu lá e que foi levada para um circuito de passeio e corrida Rios e Ruas. Tudo isso sempre levando à informação e a sensibilização das pessoas para esse tema dos rios da cidade de São Paulo. Aqui embaixo eu estou na Bienal, eu sempre adorei a Bienal de São Paulo, eu participei dessa vez, estava lá e tal, que uma artista, Otobong Nikanga, levou a gente e fez uma obra com o tema dos rios de São Paulo. Ali a gente também fez um trabalho no ano passado que teve um alcance de quase 2.000 crianças com a Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, também em parceria com eles, e o pessoal que trabalha no IPESA, o Cezinha também estava, o Gustavo Veronese, um monte de gente, para a gente conseguir fazer um trabalho desse tamanho. Próximo, por favor, só para terminar bem, só assim. Obrigado.